Oi, gente, tudo bem? Bom, eu tô aqui na Califórnia fazendo mais uma formação do movimento terapêutico expressivo e, bom, toda vez que eu entro em algum processo de estudo terapêutico, particularmente, é sempre um momento de me rever completamente, né? De rever meus hábitos, rever como eu ajo diante de determinadas situações. E nesse momento específico eu tô revendo muito como é que eu uso o meu tempo. E acho que essa é uma das questões que pode tirar o sono de muita gente, né? Literalmente. Porque a gente vive uma era onde cada vez mais a gente tem muitas informações, muitas coisas chamam a nossa atenção, de coisas diferentes e tal, e é bem normal a gente começar a se perder dentro disso tudo, né? Às vezes é o celular, as redes sociais, os amigos que chamam, a família, o trabalho, enfim. E eu comecei a entrar num processo muito gostoso, que pra mim é quase tipo o processo ideal, assim, né? Que é, tô acordando todo dia às 5:30 da manhã, fazendo yoga, meditando, tendo tempo pra ler um pouco e depois eu vou pras aulas no Tamalpa. Então eu tô dormindo 6 horas por dia, por noite, né? Mas eu comecei a perceber que 6 horas pra mim são suficientes. E esse é o ponto que eu quero chegar, assim, o quanto que a gente conhece a gente mesmo com relação ao uso do nosso tempo. Então, por exemplo, outra coisa que eu percebi é que eu consigo ficar lendo durante 40 minutos tranquilamente, sem a minha mente começar a devagar em outros processos, em outras questões. 40 minutos é suficiente. Mas nem todo mundo consegue ficar 40 minutos lendo. Quanto tempo você consegue realmente ficar lendo algo ou escrevendo algo sem a sua mente dispersar, sem você ir olhar no celular? Isso é importante, porque se eu tenho uma meta, por exemplo, eu quero ler um livro por semana, 2 livros por mês, não sei, né? Cada um tem um desejo aí, ou às vezes é um texto, um artigo da faculdade, alguma coisa importante, mas quanto tempo eu realmente consigo ficar lendo sem me dispersar? Isso é algo que a gente precisa notar e não se comparar. Tem pessoas que ficam 3 horas lendo, tem pessoas que ficam 1 hora, tem pessoas que conseguem 10 minutos. Lembrar que a gente tem que exercitar isso também para melhorar. Então agora eu tô conseguindo ler 40 minutos tranquilamente. Nem sempre foi assim. Às vezes eu conseguia ler 20 minutos. Às vezes eu conseguia ler 5 minutos e já ia pro celular. Então, bom, se hoje é 40, vou ficar durante uma semana, um mês, todo dia tentando ler 40 minutos. Na semana seguinte, talvez eu consiga aumentar para 45. Talvez eu tenha que diminuir para 30. Não sei, mas prestar atenção em quanto tempo eu consigo ficar lendo, ficar focada em uma única tarefa. Outra coisa importante que eu comecei a perceber com relação ao tempo, pelo menos a forma com que eu uso o tempo, é que eu preciso dividir em tarefas. O que eu tô começando a falar de tarefas, chamando aqui pra mim, pra me ajudar nesse processo todo, de tarefas intelectuais, físicas e afetivas. Então, uma tarefa intelectual que é uma leitura, por exemplo, ou escrever algo. Eu tô escrevendo um livro aqui na Califórnia, então eu tenho um tempo que é ou eu tô escrevendo ou eu tô lendo. Isso é uma tarefa intelectual. Então eu tenho que intercalar. Se eu fiquei 40 minutos lendo, é bem importante que depois eu, sei lá, saia para dar uma caminhada, faça uma yoga, coloque uma musiquinha e fique dançando um pouco, algo que realmente mexa meu corpo, que me coloque em movimento de novo, me dê uma outra tarefa e também ajuda meu sistema nervoso a se reconectar e a entender que foi uma pausa daquela atividade intelectual. Depois de uma atividade intelectual, depois de uma atividade física, eu passo por uma atividade afetiva, que poderia ser, por exemplo, eu agora troco mensagens com os meus amigos que estão no Brasil, escuto uma música só para ouvir aquela música, geralmente agora uma música em português, né, para voltar a se conectar um pouco, né, a gente fica fora do país das saudades. Então esse é um momento afetivo. Não necessariamente nessa ordem, assim, eu não preciso necessariamente fazer uma atividade intelectual, depois uma física, depois uma afetiva. Mas eu percebi que quando eu fico alternando entre essas atividades durante um tempo determinado para cada um, rende mais. O meu processo rende mais. E eu tô começando também a me conhecer um pouco mais, assim, entender o quanto tempo eu preciso ler, quanto tempo eu preciso dançar, quanto tempo eu preciso relaxar, quando que eu preciso dar uma caminhada. Então isso faz parte de organizando o nosso tempo dentro dessa loucura que a gente vive hoje em dia. Fico um tempo, sim, também, às vezes nas redes sociais, às vezes esse é o meu momento afetivo, dar uma olhada no que tá acontecendo, mas nunca mais, por exemplo, se eu li durante 40 minutos, então eu não vou ficar mais do que 20 na rede social. Pra mim, 20 minutos é suficiente, eu dou uma olhada no que os meus amigos postaram, se tem alguma outra coisa interessante, se tem algum vídeo mais longo de alguém que eu acompanho e tal, que eu quero ver, então eu marco pra depois ver em outro tempo, que aí também às vezes acaba sendo uma atividade intelectual também, né, quando eu vou, sei lá, assistir uma palestra de alguém que me interessa, uma live, enfim.
Então é isso, acho que esse é o primeiro passo, a gente começar a tentar entender quanto tempo eu consigo ficar focado numa tarefa, quais são as minhas tarefas intelectuais, físicas e afetivas que são importantes para me ajudar e para me organizar, para organizar o meu próprio tempo, e aí desfrutar um pouquinho melhor do tempo que eu tenho aqui. Bom, espero que essas dicas ajudem vocês em alguma coisa, não se esqueçam de se inscrever no canal também e compartilhar com quem vocês quiserem. E é isso, logo mais eu vou dançar um pouquinho lá no deck e posto alguns vídeos para vocês também. Até mais, gente.